A arte de Sérgio Rabinovitz acalma os sentidos enquanto nos invade de alegria. Se você tem o olhar apurado para perceber a poesia nas artes plásticas, vai concordar com essa afirmação. O artista, criado pela família unida de pai maestro e família musical, sentia no desenho a força da necessidade de fazer o mundo representado em suas linhas. E assim foi encaminhado para ser aprendiz de alguns dos maiores nomes das artes baianas da geração anterior à sua. Seu pai, amigo de muitos deles, não teve dúvida em pedir ensinamentos para o seu talentoso filho, e os bons exemplos de Mário Cravo e Calazans Neto, para citar os mais intensos, foram determinantes para o embarque nessa viagem sensorial pelo mundo das tintas e telas que o menino, quase rapaz, penetrou naquilo que seria sua respeitada carreira e obra. Depois foi estudar numa das maiores academias de arte dos Estados Unidos e foi escrevendo sua história. Lá mesmo conheceu Carol, aquela que seria e é a sua companheira de uma vida, que lhe deu filhos lindos e se tornou a sua incansável colaboradora em tudo que faz. Sérgio Rabinovitz nos recebeu em sua casa ateliê, na Amaralina, e descreveu com leveza e detalhes a sua rica trajetória. No Nomes, o artista plástico baiano Sérgio Rabinovitz. Você sempre foi um artista requisitadíssimo, mas parece que esse canto aqui lhe trouxe mais inspiração e mais sorte. Pode ser? As coisas andam juntas na vida, né, amiga? É verdade. E o nosso astral vai puxando, e na vida de um artista tudo está mais envolvido ainda, né? Onde você vive, onde você trabalha, no meu caso. Então, no momento que eu tenho um espaço que foi construído para mim, né? Como eu queria, para poder realmente desenvolver meu trabalho da forma que eu preciso, que eu gosto, na dimensão que eu gosto, coisas grandes. Então, é claro que eu me sinto mais feliz, produzo melhor, tenho condição de botar para fora um monte de ideias que estavam guardadas, comprimidas, porque o espaço que eu dispunha não dava para, entendeu? Coisas tão grandes, sabe? É isso. E aí, é claro que o universo vai expandindo também. E a isso se soma anos e anos de trabalho, né? É claro que as coisas se somam e naturalmente a nossa carreira vai evoluindo, as oportunidades, o conhecimento. Então a soma disso tudo leva um momento assim, como você está falando, né? Quer dizer, você teve muitas fases. Teve muitas fases de peixes. Eu acompanhei, porque eu acompanho a sua carreira, que a gente não é só... Nós não somos só dois profissionais que se veem no dia da entrevista, nós somos amigos. Então eu tenho acompanhado o seu trabalho desde... Meu Deus do céu, quantas coisas você fez, né? Quantas coisas você fez maravilhosas, mas eu me lembro que você tinha a fase disso, a fase daquilo. É uma observação minha, errada, ou tá certo? Que você agora faz de tudo um pouco? Você usou a palavra certa. Eu classifico o meu momento atual, se eu tivesse que rotular, eu chamaria de tudismo. As pessoas perguntam qual é o seu estilo. Sério, é o tudismo. Eu desenvolvi esse estilo. Até lanço no seu programa. Pela primeira vez sendo cunhado na história da arte, o tudismo. Né? Adorei. E o tudismo, para mim, representa o que eu penso hoje da arte. Eu acho que o artista se identifica não por um determinado tema, não por uma determinada fase, como você falou, tal, como se rotula na arte. O artista se caracteriza ao longo da sua vivência pelo seu traço, né? Pela sua empunhadura, pela sua pegada, como se diria hoje. Não é isso? É o que identifica um artista. Assim, porque a vida é múltipla, né? E eu acho que se existe uma obrigação que se faz do artista é falar de tudo, né? O poeta fala de tudo, né? Ainda mais com o amadurecimento. O cineasta também, o pintor também. Então, com o amadurecimento, como você está dizendo, a gente se permite, com o nosso traço, uma vez já definido, digamos assim, o seu estilo, o que é a sua empunhadura, pá, o artista fica muito mais livre para tratar de tudo, entendeu? Enquanto que ao longo de sua carreira, tem momentos que você tem que se deter realmente sobre determinados temas, ou as pessoas acham que é uma fase. Não, você está ali realmente resolvendo problemas técnicos, desenvolvendo a sua linguagem, entendeu? Aí de repente você se fixa no peixe, por quê? Você trata de um elemento durante um longo tempo, então você vai depurando. Uma vez que você fixa um tema, você pode depurar o traço, certo? Então tem esses momentos assim que são cortes, aí as pessoas, não, tem uma fase assim, fase assado, pá. É verdade, as coisas, se você quer
criar uma cronologia e ver de uma forma, é uma forma fácil de colocar, mas o que acontece na realidade é isso, você vai depurando, você vai passando por momentos em que você se preocupa com esse tipo de problema técnico, naquele outro, é a transparência, é as texturas, é o movimento, peixe é maravilhoso para quê? Movimento, né? Eu abro o meu Facebook todos os dias e vejo lá, porque eu tenho poucos amigos no Facebook do meu pessoal, e Sérgio é um deles. E aí, quando eu abro ali, ele faz assim, bom dia! Com uma obra que ele deve ter terminado, sei lá, à noite, porque ninguém trabalha à noite. Algumas são e outras são antigas. Eu boto ali coisas de 20 anos atrás que eu nem tenho. A maioria são coisas que eu nem tenho mais. É uma maneira de eu fazendo um revival, sabe? Uma exposição permanente. É o que está acontecendo, o que você está falando, é uma coisa muito bacana. Você puxou um ponto bacana. Isso é um negócio muito bacana que está acontecendo. É uma coisa moderna, contemporânea e que mexe com as pessoas. Essa exposição permanente que está acontecendo da minha obra no Facebook. Nas diversas ferramentas de rede social, Facebook, o Instagram, né? Isso associado ao meu site, às minhas páginas de acervo, uma coisa puxa a outra, mas especialmente no Instagram e no Facebook. Todo dia eu comecei a brincar, dando bom dia aos meus amigos, botando uma imagem e eu, assim, as pessoas começaram a reagir bem a isso, coisa de 2 anos atrás, mais ou menos. Eu me animei e disse, poxa, que bacana, vou todo dia pelo menos saudar meus amigos. Isso começou a crescer, né? E motivado assim pelo que? Instagram, meus filhos, alguns amigos, rapaz, você tem que fazer um Instagram? Eu disse, não, rapaz, eu não tenho tempo, isso eu tenho. Faça, você vai curtir. Bom, resultou nisso. Começou a crescer, eu realmente vi naquilo uma grande janela de mostrar a obra no momento que está sendo criada, uma coisa, né, momentânea. E comecei realmente a postar diariamente e receber feedback maravilhoso. As pessoas me mandam mensagem de diversas partes do mundo, mensagens até de salvação. Sérgio, eu estava muito deprimida, hoje abri o seu bom dia e me salvou minha vida. Imagine você receber de uma pessoa assim, de outro extremo, que não lhe conhece, uma mensagem dessa. Vai valer o seu esforço, né? Então, se tornou para mim um prazer diário de acordar todo dia, escolher uma imagem, às vezes é uma imagem que eu estou acabando no ateliê, às vezes é uma coisa antiga que eu já tenho de alguns anos, que nem tenho mais. E com isso ir fazendo uma coisa que se tornou uma exposição permanente, uma exposição digital e aberta, Luzia, porque ela não tem paredes, entendeu? Não é como um museu, uma galeria, né? Nem um evento, é uma coisa que atinge o mundo inteiro, diariamente, e mostra a minha obra de uma forma plena a pessoas diversas que eu nunca alcançaria normalmente. Hoje tem pessoas que veem meu trabalho na China, na Rússia, né? Então eu estou muito feliz com isso. Sua obra tem chamado muita atenção porque eu vejo a quantidade de encomendas que estão sendo feitas por seu trabalho. Graças a Deus. Sempre foi. A gente anda aqui, a gente anda por espaços, por lugares, sabe, importantes de Salvador. E a gente vê sua obra lá. E é uma obra única. Você está vendo aqui, essas coisas que você está vendo. Quer dizer, com isso aí você olha, aquilo que o seu amigo falou, que você olha para uma obra sua, de longe você já sabe que é sua. Então, as pessoas têm feito muitas encomendas. E eu queria que você escrevesse agora, porque inclusive isso está adiando uma exposição que eu tô louca para filmar. Mas é por uma boa causa. São encomendas que vão ficar já espalhadas e já tem um destino certo. Conte aí, essa coisa que está acontecendo. Eu acho que é o que todo artista espera, né? É um privilégio, né? Você está chamando de encomenda, realmente são trabalhos, projetos, né, para grandes espaços, coisas inusitadas, né, coisas que você não tem pronto no ateliê, né? Então são o quê? Painéis, mosaicos, coisas que vão para grandes empresas, né? Edições de gravura que são dadas de presente para bancos internacionais. Então isso tudo soma experiências muito bacanas, né? E que tem sido uma contínua nos últimos anos. A gente estava conversando antes, ele dizendo que está difícil parar para fazer uma exposição, porque um projeto tem emendado no outro, e são projetos que envolvem às vezes meses de pesquisa, entendeu? Então para você fazer uma exposição também são meses e meses que você tem que dar uma parada, se concentrar naquilo. Então você vê que tem muito trabalho pronto no ateliê. Em qualquer momento posso dar um corte e fazer uma exposição bacana, grande.
mas preciso do tempo, né? E nesse momento, graças a Deus, um projeto está levando... sido explorado, bem explorado. Bacanas e variadas. A gente estava olhando um projeto legal sobre o Porto de Salvador, né? Esse foi um que me envolveu muito. Isso foi um projeto bacana que foi também para uma grande empresa de navegação nossa aqui da Bahia e que me envolveu meses de pesquisa, né? Pesquisa navegando pela Baía de Todos os Santos para poder fotografar visualmente, identificar toda a costa. Você fotografa? Né? Você fotografa? Muito. Você fotografa? Eu sou fotógrafo de formação. Eu sei, né? mas você fotografa e usa aquela fotografia? Uso como registro Eu uso a fotografia assim até como um sketchbook diário, sabe? Eu ando pela cidade, no meu carro sempre tem uma maquininha, além hoje em dia você tem celular, que é mais eficiente ainda. Mas embaixo do banco do meu carro sempre tinha uma máquina fotográfica que não dorme lá, porque atenção pessoal, não é bom deixar a máquina dentro de carro, é ruim, não é um bom exemplo. A máquina vai e volta. Mas aí eu vou fotografando o que eu vejo. Essa é uma maneira de juntar um banco de dados, de ideias, né? E, quer dizer, é o sketch tecnológico do artista contemporâneo. É o roteiro. E depois é uma referência muito importante. Nesse caso da Baía de Todos os Santos, me permitiu... Se você vê a Bahia, desde pequeno a gente conhece a Baía de Todos os Santos. Você acha que conhece? Não conhece nada. Na hora que você começa a desenhar, querer desenhar, você começa, será que o elevador fica realmente aqui? Será que o porto é... Aí você tem que ver, e muitas vezes, eu peguei a lancha de Mar Grande, N vezes eu e Carol, fomos e voltamos, só para poder... Pra você ver. E cada vez arranjava uma visita para um amigo para poder ver. Aí começamos a sair com lancha de amigos, para poder ir ver os detalhes. Aí a gente ia, via o cais do porto, Aí fiz uma imersão. São 2 trípticos? São 3 trípticos. Deles já está instalado na empresa. O outro ficou... Esse que você vê o porto e o forte. Isso, e o outro você também vê o porto e o forte, só que visto do mar para a cidade. E eu fiz 2 visões desse. Uma mais detalhada da cidade, que é a que ficou na empresa, que foi escolhida, que tem mais detalhes da cidade de Salvador. E aquele outro exemplo que é mais um sketch, assim, é mais uma coisa mais leve, né? Uma aguada bem translúcida, né? Então foram meses de trabalho muito, muito legal para mim, sabe, com a história da Bahia. E eu fiz uma imersão também, na história do Saveiro. Eu pesquisei o que nós temos de bibliografia, especialmente Leves Marseves, que é meu grande saudoso amigo, e procurei inserir nesses quadros, assim, uma pequena história do Saveiro na Bahia. Eu reuni, digamos, os tipos de velas que já transitaram pela Baía de Todos os Santos durante os últimos 200 anos. Né? Então tem coisas que nós não vimos mais. Saveiros de 3 velas e 3 mastros. 3 mastros e 3 velas. Né? Aí tem coisa assim, saveiro de 2 mastros com 2 velas. Esse já é do nosso tempo, mas assim mesmo. Hoje eu não creio que tenha nenhum mais em uso, né? Aí tem um outro, que é aquele lá que é também 2 velas, mas com um mastro só, né? Aí aquela raridade lá, aquilo ali é o de 3 mastros com 3 velas. Aqui no ateliê não veio ninguém que me dissesse que viu um ao vivo, né? Eu vi um numa foto de Verger. Tem uma foto, recentemente eu vi um no Porto de Salvador, assim, né? Fiquei emocionado até de ver que o Verger viu. Agora... Verger viu e captou com a câmera dele. Eram saveiros grandes, né? Grandões que iam para longe, podiam ir para o alto mar e tal. Eram usados geralmente para ir para o Morro de São Paulo. Era quase uma caravela. Eles podiam navegar longe. Que coisa. As caravelas eram pequenas. Você não sei se você viu lá em Portugal. Vi. E tem uma reprodução de uma caravela, eram pequenas, muito pequenas, menores do que alguns dos nossos saveirões, menores. Imagina como é que eles conseguiam atravessar esse oceano todo com aquela coisa assim. Bom, teve aqui também, nos 500 anos, você não lembra? Você lembra? Que teve uma réplica de Santa Maria. Aquela acho que era um pouco engrandecida. Ah, é? Eu acho que eu vi a original lá na Espanha, a réplica original que diz, era uma casca de nós, era muito pequena. Era um negócio assim que você não acredita que quantos homens, soldados, gente pra burro que veio ali dentro, você fica realmente abismado. Sérgio Rabinovitz tem sua obra espalhada por museus e galerias de vários países. Não saia daí, a gente volta já já.